Demon Slayer só tem animação. Ah, Kimetsu não tem história. Demon Slayer é apenas um anime com uma boa animação. É muito fraco. Kimetsu é só o shonen dos mais shonens possíveis. Clássico dos clássicos, não tem nada demais. Será que realmente Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba é uma história simples e que não é tudo isso que as pessoas falam? Então, é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Fala, nação de Hashiras, eu sou Ryan e seja muito bem-vindo ao Manual. Quais são os fatores que fazem um anime ser bom? Dito isso, nós temos alguns, que é principalmente animação, trilha sonora, história, protagonista pica e vilão foda. Pra mim, esses são os fatores que fazem um anime ser foda. Mas será que Demon Slayer e Kimetsu no Yaiba tem esses elementos dentro da sua obra? É o que a gente vai discutir. Começando pela animação. O traço dos personagens de Demon Slayer é muito bom. Realmente são traços muito bem feitos, com um traço totalmente um diferencial, se a gente comparar com outros animes. Além dos traços, a animação é muito bem feita, principalmente os golpes, as lutas, é uma animação muito bem feita. Mesclando 2D com 3D, é uma animação muito braba. A animação de Demon Slayer sempre foi elogiada e ela é feita por um dos melhores estúdios que a gente conhece. Então, pelo fato da animação ser muito boa, o anime foi lançado um patamar muito alto. Então, com isso, a gente sabemos que a animação sendo boa carrega boa parte do anime nas costas. Mas fora a animação, Kimetsu tem uma trilha sonora muito boa, cativante. Um dos principais pilares de um anime bom, fora a animação, é a trilha sonora. Sem dúvida alguma, as lutas em Naruto, os diálogos em Naruto, sem a trilha sonora pica que Naruto tem, não teriam efeito algum, não teria nenhum impacto como elas têm, graças à trilha sonora. E nunca já chorou escutando aquela velha música de Naruto. Fora Naruto, a gente pode citar outros animes, como os animes antigos, como Cavaleiros do Zodíaco. A trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco é totalmente nostálgica. Carregava o anime muito nas costas, porque a animação de CDZ era uma animação muito básica, muito fraca. Mas com a trilha sonora muito boa, deixava o anime lá nas alturas, levava o patamar do anime. Então a trilha sonora é muito importante do anime, não só como animação. Os dois para mim caminham lado a lado. Quando a gente vai para Kimetsu no Yaiba, a trilha sonora de Kimetsu é um espetáculo junto com a sua animação. Encaixa perfeitamente, principalmente quando a gente percebe que cada Hashira basicamente tem a sua própria trilha sonora. Cada um deles tem o seu modo, a sua trilha sonora que impacta com o seu estilo de luta. Então Kimetsu também tem uma boa trilha sonora, como outros animes, e para mim não deixa a desejar em nenhum ponto disso. Mas agora, quando a gente parte pro terceiro pilar para que é um anime bom, animação, trilha sonora, quando a gente parte pro terceiro, que é a história, aí Demon Slayer, meu amigo, é onde o problema começa a aparecer. Porque quando você cria um universo rico e respeita suas regras que o próprio universo estabelece, coisas que não fazem sentido acontecem na obra, Demon Slayer tem muito disso. Eu não culpo Kimetsu por isso, porque pra mim todos os animes tem essas falhas. Se a gente pegar, por exemplo, Naruto, tem várias falhas dentro do roteiro de Naruto. O universo de Naruto estabelece inúmeras regras sobre o chakra, sobre a força que cada um ninja pode utilizar. Se ele gastar muito chakra, ele não tem nem força para utilizar um próximo golpe, um próximo jutsu. E isso acontece basicamente em vários outros animes, onde a gente tem uma estrutura de regras estabelecida naquele universo que às vezes se quebram, graças ao roteiro forçado. Kimetsu tem muito disso. Quando a gente pega, por exemplo, aquele momento onde o protagonista tira o poder lá do rabo, onde ele tá pronto pra morrer. Pera aí! Pega essa peça aí, viu? Por exemplo, a Nezuko morrer com o sol. Ela não morre. Tem um momento que a Nezuko não morre com o sol. Ah, mas o mangá explica e tal. Não. No mangá não existe nenhuma explicação pra Nezuko não ter morrido com o sol. Existem teorias, porém nenhuma é citada dentro do mangá original de Demon Slayer. Fora isso, nós temos aquele momento como o Inosuke aprende uma nova técnica de trocar o coração do nada de lugar dentro do seu corpo. Cara, isso, tipo, na hora que ele vai morrer, ele leva uma facada no meio do peito. Aí naquele momento ele descobre que tem uma técnica de trocar o coração de lugar. Cara, e a gente só sabe dessa técnica na hora que ele utiliza ela. Vai tomar no cu! Né? Antes ninguém sabia disso. É a mesma coisa da luta do Sasuke com o Deidara. O Sasuke não ter morrido, todo mundo sabe que ele deveria ter morrido naquela luta contra o Deidara. São coisas que não fazem sentido, mas são coisas que é furos de roteiro porque não respeitam as regras que o próprio universo estabelece. Além de furos de roteiro que fazem parte da história, nós temos o famoso desenvolvimento dos personagens. E esse aqui é um ponto que eu bato forte em Kimetsu, porque o desenvolvimento de personagem em Demon Slayer é muito fraco, mas muito fraco mesmo. Principalmente quando mostram as cenas
cenas sem mostrar o sentimento dos personagens, não aprofunda em camadas. Os personagens são sempre superficiais. Ao invés de você falar que algo tá acontecendo, você mostra para o telespectador, pra gente poder entender e a gente vê aquilo com maestria. É a mesma coisa quando acontece em Demon Slayer, logo no início do anime. O anime começa com o Tanjiro e sua família e tipo, a gente vê que o Tanjiro tem uma família, eles são felizes e tudo mais, mas se não bastasse de mostrar aquilo no anime, o Tanjiro fala: ai, como a minha família é feliz. Cara, a gente tá vendo, não precisa ficar falando. E aí vai, chega o Muzan, elimina a família do Tanjiro toda, manda toda de base, manda todo mundo jogar no Vasco. Menos a Nessa. Isso é pra impactar, pra gente se sentir triste e tudo mais. Mas aquela cena durou basicamente 5 minutos de anime. Com isso, a gente não criou nenhum laço com os irmãos do Tanjiro, nenhum sentimento, porque não foram desenvolvidos. Se eu perguntar agora pra vocês, vocês sabem responder o nome dos outros 4 ou 5 irmãos que o Tanjiro tem fora Nisco? A gente basicamente não vai citar o nome de nenhum deles, porque não lembramos. Quem lembrar aí vai ser exceção da exceção, né? Se você sabe o nome dos irmãos do Tanjiro que morreu naquele ataque, deixa aqui nos comentários, mas a gente não lembra, por quê? Porque não foi desenvolvido aqueles personagens, eles só tiveram lá e morreram de base. A mesma coisa acontece com os luas inferiores, vai lá o Muzan, o Michael Jackson, manda os caras de base embora, sem o menor sentido, só pra mostrar que ele é forte, o Muzan é brabo, o cara é um vilão foda, mas não desenvolve aqueles luz inferiores. Se eu perguntar o nome deles, você também basicamente não vai saber o nome deles, porque eles não são desenvolvidos. E isso pra mim é algo fraco de Kimetsu. Ao invés de você ficar falando a cena, você mostra a cena. E outra coisa é a motivação dos personagens. Aqui é um ponto que mexe muito comigo em Demon Slayer. Se a gente pegar o Zenitsu, qual é o sonho do Zenitsu? Qual é a motivação do Zenitsu? Qual é o sonho de Inosuke? Eles sempre estão lá ao lado do Tanjiro para ajudar o Tanjiro. Sempre acompanham o Tanjiro onde for. Mas se a gente pegar, por exemplo, em One Piece, personagens não estão lá apenas para acompanhar o Luffy. O Zoro, o Sanji e Nami, eles têm seus sonhos, suas motivações separadas da do Luffy. Em Naruto é a mesma coisa, o Sasuke tem seus sonhos e sua motivação. A Sakura não, né? Que a gente sabe que Kishimoto não sabe trabalhar com personagem feminino. Quer me fuder, me beija, caralho. Mas o Sasuke tem a sua motivação. Então a gente sabe que os personagens, tanto em outros animes, têm motivações e sonhos pessoais. Eles não estão lá só para preenchimento, para colaborar com o personagem principal, para ajudar eles nas lutas. Aqui em Demon Slayer não. A gente não sabe o sonho do Zenitsu, a gente não sabe o sonho e a motivação de Inosuke. Eles estão lá apenas para acompanhar o Tanjiro. Voltando naquele arco que eu falei sobre você mostrar a cena, você desenvolver a cena, ao invés de você falar, Tanjiro treinando é basicamente isso que acontece. A gente sabe que o Tanjiro, ele faz parte da respiração da água. Mostra o treinamento do Tanjiro em 4, 5 minutos e é dito que o Tanjiro aprendeu todas as formas. Beleza, mas me mostra quais são essas formas. Mostra ele aprendendo a dificuldade que ele teve para aprender aquelas formas. Algo que a gente precisa entender. Isso impacta demais no anime. É a mesma coisa quando a gente passa para Naruto. Quando a gente vê o Naruto treinando o Rasengan. Não só o Rasengan, como ele tem outros arcos de treinamento. Ele dominando o elemento do ar com o Asuma. Então é algo que a gente vê no anime. A gente aprende. Agora em Kimetsu não, é basicamente mostrando 5 minutos que ele foi fazer aquela tal coisa, é dito no anime, é falado, o Tanjiro aprendeu, beleza, mas não desenvolve. Ainda dentro do arco da história, ainda dentro do pilar da história, nós temos o famoso alívio cômico, que eu gosto demais nos animes, principalmente em Naruto. Os alívios cômicos de Naruto são muito bons, eles utilizam o próprio protagonista para fazer o alívio cômico. Mas quando a gente passa pra Demon Slayer, quem faz o alívio cômico de Kimetsu são dois personagens, o Zenitsu e o Inosuke. Porém, o Zenitsu, ele é o alívio cômico principal, mas ninguém suporta o Zenitsu, cara, ninguém suporta o Zenitsu. O alívio cômico dele é super exagerado. Zenitsu é um mulherengo, chorão, cara, super exagerado, é um personagem 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Quem gosta dele, beleza, mas é muito 880, não tem um meio termo. É basicamente isso, o Zenitsu tá chorando o tempo inteiro. É basicamente o tempo inteiro, chorando, aquele alívio cômico super exagerado. É diferente do Sanji, por exemplo. O Sanji, quando a gente vê em One Piece, ele não é mulherengo o tempo inteiro. Ele não é aquele alívio cômico exagerado o tempo inteiro. Ele é desenvolvido em camadas, é um personagem que é bem trabalhado, mas ele não é alívio cômico o tempo inteiro. Eles sabem interagir, tem bons diálogos dele. Comédia, 100% do momento deles não é comédia exagerada igual é do Zenitsu. O Inosuke acaba tendo um alívio cômico muito melhor do que o Zenitsu. Ele é engraçado por ser burro de natureza. Você parece burro! Ei, mas é burro! Então o Inosuke ele acaba sendo muito mais
alívio cômico muito mais engraçado do que o próprio Zenitsu, que foi feito apenas para isso. Então a gente consegue ver pilar clássico que é Kimetsu no Yaiba, que é um shonenzão. Quando a gente pega isso, temos várias coisas de shonen, né? O famoso alívio cômico entre os personagens. A gente tem um vilão que ele é o cara muito forte, é apenas isso. Um protagonista que ele é o escolhido e desde as épocas anteriores, ele vai ser o cara pica. Nunca apareceu ninguém tão foda como ele antes, onde eu já vi isso antes, né? A gente tem personagem tirando o poder do rabo quando vai morrer. Parece que a gente nunca percebeu isso em nenhum outro shonen. Fora isso, também temos um grupo de 3 personagens que parece que eu já vi isso em algum lugar também, né? E quando a gente acaba com essa parte da história, a gente vai pro protagonista pica. E aí quando a gente olha o Tanjiro, a motivação que faz um protagonista ser pica, cara, o Tanjiro tem essa motivação, que é salvar a sua irmã. Mas isso ele alimenta durante a obra inteira. Então pra mim o Tanjiro, ele é sim um protagonista pica. E ele é predestinado. Coisa de shonen, como a gente acabou de falar. Ele vai evoluindo ao longo da sua jornada. Não é tão bem demonstrado no anime, não tão bem detalhada essa evolução do Tanjiro, porque os arcos de treinamento é basicamente pulado em Demon Slayer. Mas o Tanjiro tem sim a sua evolução, o seu desenvolvimento, apesar de fraco, mas ele tem uma boa motivação. Então podemos dizer que o Tanjiro, ele é um protagonista pica. Eu não acho que seja aquele protagonista brabo, mas ele tá aí num meio termo, então a gente consegue elevar esse meio termo. Agora quando a gente passa pro último pilar, que pra mim é o vilão foda, quando a gente passa pro Muzan Michael Jackson, cara, o Muzan ele é um bom vilão, porque ele é um cara muito brabo, muito forte. Então, em nível de força, ninguém duvida aqui do Muzan. A questão não é só nível de força, é o desenvolvimento do vilão. Como a gente viu pouco em Demon Slayer, o desenvolvimento do Muzan, a gente sabe que ele é o Michael Jackson da Gávea, que o cara quer simplesmente dominar a porra toda, né? Ele quer virar um Oni Supremo que não morra no sol. Eu acho que falta muito um desenvolvimento, quais são as motivações do Muzan, porque ele tem essa raiva da humanidade, porque ele não aceita o jeito que ele é, porque que ele quer, matar geral apenas para conseguir a imortalidade. Então é algo que falta no Muzan, na minha visão. O anime em si de Demon Slayer, ele é um bom anime, ele tem uma boa animação, ele tem uma boa trilha sonora, tem um protagonista razoavelmente bom e tem um vilão razoavelmente bom. Em história, a gente sabe que Kimetsu peca muito com desenvolvimento de personagens fracos, vários furos de roteiros dentro da obra. Mas eu falo, cara, assista a Demon Slayer, assista Kimetsu no Yaiba, vale muito a pena você perder o seu tempo com esse anime. O anime em si, ele é muito bom mesmo. Apesar de tudo isso que eu falei, com os erros, com os furos, com os desenvolvimentos de personagens serem bem fracos em Kimetsu, vale a pena sim você perder o seu tempo em Demon Slayer. Por que eu digo isso? Não existe nenhum problema você fazer uma história de shonen clássica de anime. Cara, não tem nenhum problema você fazer uma clássica, uma história básica e não se eleva tanto. Cara, não tem nenhum problema. É super bom, gostoso de se assistir. E pra mim, tá muito bem feito assim. Eu amo Kimetsu do jeito que Kimetsu é. Se você gostou desse vídeo, vai se inscrevendo aqui no Manual Geek. Se você quer mais vídeos de Kimetsu, deixe seu comentário. O que você acha de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Espero vocês no próximo vídeo.